Evangelho segundo São João, capítulo de número 10, versículo de número 16. Está escrito assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Que assim o Senhor fale conosco pela sua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? É importantíssimo entendermos aqui a fala do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo aqui ele está cumprindo uma profecia do profeta Isaías. O profeta Isaías, todos sabem, foi o maior profeta messiânico, que existiu. Foi o que mais profetizou acerca do Senhor Jesus Cristo. Dentre tantos outros profetas, Isaías falou muito acerca do Senhor Jesus Cristo. E o profeta Isaías fala no capítulo de número 56 e no versículo de número 8. Deixa eu colocar na tela para vocês aqui. Assim diz o Senhor Jeová, que ajunta os dispersos de Israel. Ainda ajuntarei outros aos que já se ajuntaram. Aqui é uma profecia do profeta Isaías, e essa profecia se cumpre nesse texto que acabamos de ler no Evangelho segundo São João, no capítulo de número 10 e no versículo de número 16, que está aí na tela também. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Vamos dividir essa palavra para que você possa entender o seguinte: quem são essas ovelhas? Que tipo de ovelhas são essas? A gente tem algumas pistas, é claro, na própria palavra de Deus, em que a palavra diz assim, que ele veio para os seus, mas os seus não os receberam. Então, essas são as ovelhas que o Senhor vai agregar. A Bíblia sempre trata que Deus procura primeiro o seu povo, ou seja, a nação judaica, a nação israelense, o povo de Judá. Ok, gente? Deus sempre procura Israel e Judá para os agregar. Se a gente for pegar os profetas, eu estava lendo Ezequiel hoje, gente. Ezequiel, o Senhor usa Ezequiel com palavras duríssimas contra Israel. Deus usa o profeta Naum com palavras duríssimas contra Israel. Eu reparo, assim, se você for ler o Antigo Testamento, por isso que eu sempre digo que a Bíblia não esconde nada. Muita gente acha que a Bíblia esconde as coisas. Na verdade, a Bíblia nunca escondeu nem esconderá nada. Então, a maioria dos profetas, principalmente quando a gente vai para os profetas menores, Amós, Naum, Abacuque, o próprio Malaquias, todos eles sempre têm uma palavra de correção. Mas quando a gente vai para Ezequiel e para Jeremias, são palavras de correções terríveis para com Israel e Judá. O próprio livro de Isaías, aqui nesse capítulo 56, no capítulo 56 de Isaías, nós lemos aqui, antes do versículo 8, está escrito assim, as faltas e os crimes de Israel. Então Deus, primeiramente, para a gente poder tratar, Deus sempre trata o seu povo como ovelha perdida, tá? Deus sempre trata o seu povo Israel como ovelha perdida. E vocês não sabem, gente, como isso dói no coração do Senhor. Certa feita, Jesus falou assim, Jerusalém, Jerusalém, se vocês soubessem como eu queria juntar vocês, como uma galinha junta os pintinhos para debaixo das asas. Então, as dicas sempre vão sendo dadas pelo passar da história com, primeiro, Deus resgatando o seu povo, Deus resgatando aqueles que o buscam, que o servem, Deus aplainando os caminhos e Deus tratando, Deus querendo tratar com eles, Deus querendo tratar com uma nação que ele separou, que ele tirou da escravidão, que ele fez passar pelo meio do mar em seco, que ele fez passar pelo deserto, que ele fez passar pelo Jordão e que no decorrer da história sempre, infelizmente, se voltava contra Deus, sempre se desviava dos seus caminhos. As promessas foram dadas a Israel e a Judá, e hoje eis que estamos aí, queridos. Com o passar dos anos, Deus sempre cobrou Israel. Interessante, né? Embora Israel seja a nação santa, o povo escolhido, o povo de Deus, Deus sempre cobrou. Deus sempre cobra Israel. Então essas são as primeiras ovelhas perdidas para a gente poder entender. Vou reavivar o texto aqui para vocês aqui
Jesus Cristo falando aqui em João capítulo 10, versículo 16. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Então, Jesus trata aprisco como Israel, como a Israel de Deus, como o povo de Deus. As outras ovelhas que não são desse aprisco, notadamente também sou eu e você, somos nós. São aqueles que, notadamente, também se entregaram para Cristo. Aqueles que eram gentios, estrangeiros, mas que, por adoção, foram recebidos, né, como filhos de Deus. Eu não vou entrar aqui em questões teólogas ou práticas de livros que eu já estudei, porque alguns teólogos cravam que essas ovelhas perdidas, as outras ovelhas que não são deste aprisco, ainda assim são de outras tribos e de outras, mesmo assim, judaicas, né, povo judaico. Alguns outros teólogos cravam que são gentios, e outros teólogos também cravam que não são nem gentios e nem judeus. Então, para a gente não entrar nessa seara, eu prefiro ir pelo discernimento que o Senhor está me dando pela palavra dele. O texto é claro: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. O aprisco é a presença de Deus, o aprisco é o povo de Deus, o aprisco é Israel, o povo de Deus. Ok? E Jesus fala assim: também me convém agregar estas. Amados, estas outras ovelhas, e está escrito aqui, e elas ouvirão a minha voz. Você ouviu a voz de Cristo? Eu ouvi. Eu não faço parte, pelo menos eu não sei se da minha árvore genealógica tem algum judeu. Quisera eu, né, e você tivéssemos da nossa árvore genealógica um judeu. Mas eu acho que não. Mas nós ouvimos a voz. E elas ouvirão quem? As ovelhas. As ovelhas de outro aprisco. Eu e você. Ouvirão a minha voz, a voz do Senhor Jesus Cristo, e haverá um rebanho, ou seja, todos juntos, e um pastor. Ok? Bom, esse texto aqui também para alguns teólogos, também está relatando o que vai ser o arrebatamento e o que vai ser a busca e a reunião de Cristo com o seu grande cordeiro, com o seu grande rebanho, mas já no milênio. Mas isso aqui é coisa de escatologia, eu não quero entrar nessa seara. Eu gostaria muito de explicar o milênio para vocês. Aliás, eu até falei sobre milênio, mas qualquer hora eu vou falar. Mas para a gente não ficar se apegando a isso, porque o que dá base aos teólogos para falar que isso aqui vai ser o milênio, onde todos nós vamos reinar com Cristo, 1000 anos. E haverá um rebanho e um pastor. E existem textos em Apocalipse que também relatam sobre isso. Mais uma vez eu quero passar de largo um pouquinho por isso, para a gente poder ficar no cerne dessa questão aqui, que é as ovelhas que são de Cristo, as ovelhas que são do aprisco, e o aprisco é Israel, a presença de Deus com o povo de Israel, e também as outras ovelhas que Jesus falou que vai agregar, que somos eu e você, somos nós. Porque, segundo ele mesmo falou, elas ouviram, está aí no texto aí. Essas outras ovelhas ouviram a minha voz, Jesus falando. E haverá um rebanho e um pastor. Ok, gente? Para vocês poderem entender. Ok. Mas quando a gente vai para o profeta Isaías, capítulo de número 56, deixa eu mudar o texto aqui para vocês aqui. Quando a gente vai para o profeta Isaías, no capítulo de número 56 e no versículo de número 8, está escrito assim: assim diz o Senhor Jeová, que ajunta os dispersos de Israel. Presta atenção, gente. Olha como a palavra bate. Olha aqui como é uma profecia. Que ajunta os dispersos de Israel. Aqui está claro. Quando Jesus fala de aprisco, ele está falando... Muita gente às vezes não entende. Mas aqui o próprio profeta Isaías está dizendo que esse aprisco e essas ovelhas que Jesus está buscando são os dispersos de Israel, ou seja, são os israelitas, são os judeus, é o povo de Judá. Aqui está claro, aqui então não tem dúvida nem para mim nem para você, né? E ele continua, até hoje, buscando esses perdidos. Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida. E o próximo texto, que é o ainda ajuntarei outros aos que já se lhe ajuntaram. Jesus está dizendo claramente que esses outros somos eu e você, que ouvimos a voz dele. Você está entendendo o que Deus está falando? Alguém tem o que Deus está falando? Deixa nos comentários aí.
porque eu sei que Deus está falando em nome de Jesus. E esse ajuntamento então ocorrerá. Que ajuntamento é esse? O ajuntamento das ovelhas, tanto perdidas, desgarradas, quanto aquelas que ouviram e que ouvem a voz do seu pastor. Amados, eu e você somos ovelhas do sumo pastor, Jesus Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, para sempre e sempre e sempre. Se somos ovelhas desse pastor, ouvimos a voz do pastor Jesus Cristo. E se ouvimos a voz do pastor Jesus Cristo, estamos neste aprisco. E vamos reinar com Ele e sermos alimentados com Ele nesse aprisco. E que aprisco é esse, pastor Fábio? Vamos separar esse aprisco em algumas fases ou em algumas partes. Esse aprisco, primeiro, é a presença de Deus. A presença de Deus, ela é um aprisco, ou seja, é um local onde nós, eu e você, como ovelhas do Senhor Jesus Cristo, estamos sendo alimentadas por Ele, sendo guardadas por Ele. Ok? Esse aprisco também é a congregação que você frequenta, que você faz parte como membro. Esse aprisco também é todo o ajuntamento da igreja do Senhor Jesus agora na face da terra. A igreja reunida uma só, sem nome de congregação, sem nome de denominação. Esse é o grande aprisco que reúne todos os cristãos convertidos ao Senhor Jesus Cristo na face da terra. Ok, queridos? Para a gente poder entender e colocar isso em nossos corações. Então, a todos aqueles cristãos convertidos na face da terra, ao Senhor Jesus Cristo, né? Pessoas convertidas que se entregaram ao Senhor Jesus Cristo, sendo elas judeus ou não, ou seja, sendo estrangeiras ou povo genuíno de Deus. A Bíblia diz que todos aqueles que receberam a Jesus, deu-lhes o poder de ser chamado filho de Deus. Então, se eu e você recebemos ao Senhor Jesus Cristo, logo nós também somos filhos de Deus, logo nós também fazemos parte desse aprisco, logo nós também fazemos parte desse povo. Por isso você pode adorar e você pode glorificar ao nome do Senhor Jesus. Passando dessa etapa, a gente vai entender por que que hoje, deixa eu só me ajeitar aqui, gente, rapidinho. Por que que hoje e por que que sempre, até que Jesus volte, haverá de Deus uma cobrança. E, gente, é uma cobrança que Deus sempre tem com Israel. Israel, ela tem, principalmente Tel Aviv. Tel Aviv, gente, é a capital de Israel, tá? Vamos lá, a gente está em censura, então tem uma coisa aqui que eu preciso falar, eu tenho que medir palavras. Mas Israel, mais precisamente Tel Aviv, ela tem uma das maiores, se não a maior, parada do orgulho LGBT no Oriente Médio, se você não sabe. Tá? É dentro de Israel, tá, gente? Vocês acham que isso agrada a Deus? Sim ou não? Bom, comente aí para você mesmo aí. Evite até colocar nos comentários aí. Pensa que você agrada a Deus isso? A gente sempre gosta de lembrar que quando da invasão, quando desse ataque que teve, né? Por esse grupo, né? Eu não vou falar nem do que houve e nem do nome do grupo, tá, gente? Senão a live cai, senão o YouTube tira a gente do ar, então é problemático. Então, você sabe que teve um ataque, né, no dia 7 de outubro, e por um grupo, né? Você sabe o nome desse grupo e o que eles são, tá? Estava tendo uma festa rave. Eles invadiram uma festa rave e, infelizmente, fizeram aquilo que você sabe que eles fizeram. E você sabe o que acontece, o que tem, o que rola numa festa rave? Ninguém está lá orando. Desculpa, gente. Ninguém está numa festa rave lá, jejuando. Na festa rave, as pessoas estão fazendo outras coisas. E muito mais coisas. Geralmente, festas raves duram dias. Elas duram dias e vão direto. As pessoas vão sendo abastecidas por, enfim, coisas que vão ingerindo, que vão consumindo, que vão ingerindo, consumindo, né? Enfim, é uma festa rave. Então, Deus sempre tem chamado a atenção de Israel. Deus sempre tem falado assim, vocês estão errando comigo, vocês estão pecando, vocês não estão de acordo com a minha palavra, porque é isso aí, gente, que acontece em Israel também, tá? Não obstante, em Israel, obviamente, nós temos homens e mulheres que servem a Deus,
a maioria ainda pratica as obras que Deus condena. Por isso, de vez em quando, Deus permite alguma coisa vir sobre Israel. Só que, inacreditavelmente, Deus sempre dá um escape e um livramento. Sabe por quê, gente? Porque Deus ama. Porque Jesus falou aqui, eu vim para essas ovelhas que estão desgarradas, estão perdidas. Eu vim juntá-las. E Ele sempre vem tentando fazer isso. Agora, trazendo para mim e para você. O que acontece conosco? Nós já fomos resgatados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, porque a gente já confessou Jesus como Salvador. Veja como que para os gentios, por isso que eu gosto sempre de citar aquele texto que Jesus falou, bem-aventurados são aqueles que não me viram, mas creram. Então a gente percebe e a gente coloca isso em nossos corações que nós somos bem-aventurados, porque nós não somos judeus, quero crer não, e nós entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus sem a menor dificuldade. Reconhecemos que Ele é o Senhor e Salvador do mundo. Reconhecemos que Ele é o Senhor e Salvador de nossas vidas. Reconhecemos que Ele nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, está à direita do Pai e que Ele é o Criador de todas as coisas com o Pai. A gente reconhece isso de uma maneira tão simples, né? Ao passo em que aqueles em que Jesus tomou para si não reconhecem. Ele veio para os seus, mas os seus não os receberam. Nós somos ovelhas de um mesmo pastor chamado Jesus Cristo. E em sendo ovelhas do mesmo pastor chamado Jesus Cristo, é necessário que o honremos, o adoremos e o bendizemos por toda a nossa vida. Eu iniciei essa live, no nosso louvor aqui, dizendo que realmente a coisa não está fácil. E quem disse que ia ser fácil? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, não está fácil. A situação ela tende a piorar à medida em que a volta de Jesus se aproxima, mas louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que não tem nos abandonado. Tem sido um Deus zeloso para comigo e para contigo. Por isso, creia, como ovelha que você é, que tudo que estamos passando não é comparado à glória que há de vir, àquilo que está separado para mim e para você. O Senhor Deus tem o melhor para mim e para você. Então, vamos aguentar, vamos suportar, porque o Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo está contigo. Sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre nossas vidas, o Espírito Santo está presente. Então, creia que o Senhor nos fará mais do que vencedores. Que o Senhor assim fale conosco e que você receba essa palavra no teu coração e viva o melhor de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos?